Amém. Estamos aqui com mais uma aula do IDEA, do Instituto Davídico de Excelência em Adoração. E mais uma vez a nossa proposta é a gente trazer essa realidade da nossa adoração para o nosso dia a dia. Nós estamos falando nesse módulo sobre nós sermos filhos. E nós vimos várias coisas até agora e nós terminamos falando do nosso relacionamento, não é? Como filhos, entre filhos e pais. Nós vimos Malaquias 4:6, que existe o espírito de Elias, que traz de volta esse relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento correto entre pais e filhos. E nós vimos que a realidade natural é símbolo da realidade espiritual. Então, enquanto nós somos filhos de Deus, nós também nos relacionamos e essa realidade natural nos ajuda a nos relacionarmos com Deus da forma como nós devemos nos relacionar. Então, como eu me relaciono com você, como meu irmão, como eu me relaciono com meu pai espiritual, com meu pai na fé, é dessa forma que eu busco o meu convívio com Deus e vice-versa. Como eu me relaciono com Deus, é a forma como eu vou aplicar esse relacionamento com você que é meu irmão, com o meu pai espiritual, com o meu pai na fé. E eu quero ver com você hoje, nesse capítulo, algumas características de nós sermos filhos na fé. Não é? Muitas pessoas dizem que são filhos. Estou aqui como filho, eu sou filho de fulano, eu sou filho de ciclano. Mas será que nós temos as características? Será que nós temos os comportamentos para nós realmente podermos dizer que nós somos filhos de alguém? Que nós somos filhos de Deus? Porque os filhos de Deus, a Bíblia fala, que dão frutos, e frutos são características. Frutos são expressões de caráter. Então eu quero ver com você hoje quais são algumas dessas características, porque a Bíblia fala inúmeras vezes de filhos espirituais. A Bíblia fala inúmeras vezes de filhos na fé, do relacionamento entre filhos e pais na fé. E eu quero ver com você algumas características. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Paulo. Paulo teve filhos. Paulo teve Timóteo. E eu quero que você veja, na sua apostila tem várias citações aqui com relação a Paulo e Timóteo. Mas Filipenses capítulo 2, verso 19, é uma citação muito interessante, porque ele cita um aspecto desse relacionamento entre Paulo e Timóteo. E eu quero ver com você, rapidamente, só para a gente dar uma introdução nisso, Filipenses capítulo 2, verso 19, ele vai começar dizendo assim: espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, ou seja, com a mesma mentalidade. Essa palavra aqui, sentimento, pode também ser traduzida como mentalidade. Alguém que pensa da mesma forma e, portanto, fala da mesma forma. Não era uma cópia de Paulo, era uma cópia da mesma paixão, do mesmo conhecimento, do mesmo investimento, do mesmo depósito que Paulo tinha recebido e que havia agora transferido para o seu filho na fé, Timóteo. Então ele fala: eu vou enviar para vocês Timóteo, porque ele tem a mesma mentalidade, ele tem as mesmas características. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Isso é muito interessante. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado. E conheceis o seu caráter provado. Pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenho eu visto a minha situação. Ou seja, Paulo estava enviando Timóteo porque ele tinha a mesma mentalidade, ele tinha as mesmas características, o mesmo caráter. E não só um caráter, mas um caráter provado. E a Bíblia chama Timóteo de servo fiel no Senhor. 1 Coríntios 4:17 vai dizer: por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel aonde? No Senhor.
Ele é fiel à causa de Cristo. Ele é fiel ao reino de Deus. Ele é fiel àquilo que ele foi chamado. Ele é fiel ao ministério que lhe foi confiado. Ele é fiel no Senhor. Ou seja, o Senhor deposita essas características que são trabalhadas por Paulo em Timóteo. E nós vimos que o teu pai espiritual, o teu pai na fé, ele vai te ajudar a moldar essas características dentro de você. Nós falamos que um pai espiritual, um pai na fé, um mentor, ele não é chamado para controlar a sua vida, ele é chamado para te influenciar para que você seja a melhor pessoa, o melhor você que você pode ser. Então Paulo descreve aos coríntios que Timóteo é fiel no Senhor. O que significa fiel? Fiel é constantemente confiante. Fiel é uma pessoa firme. Fiel é uma pessoa compromissada. É uma pessoa devotada, uma pessoa devota. Em quem se acredita, é uma pessoa precisa e verdadeira. Aquilo que ela fala é de forma precisa e verdadeira. Nessas características nós temos também outros filhos de Paulo, como Tito, como Onésimo. Nós vemos no Velho Testamento Samuel, que era filho de Eli. Nós vemos Eliseu, que era filho de Elias. E nós vemos os filhos dos profetas. Lembre-se que Paulo fala aqui de conhecer o seu caráter provado. Nós estamos falando das características de filhos. E existem vários tipos de filhos na Bíblia, gente. Existe o filho passivo, que só se achega quando é conveniente para ele. Ou seja, ele só se manifesta quando é conveniente para ele. É aquele camarada que fica esperando até que alguém dê a ordem para ele fazer. Senão ele não faz. Ele fica ali na passividade, fica ali na calma. E esses esperam, o filho passivo, ele vai esperar que o seu pai, na fé, o faça bem-sucedido. Ele não vai trabalhar para que aquilo aconteça. Ele vai esperar que o pai tome a iniciativa, que o pai fale, que o seu mentor dirija. Né? E tem muita gente na igreja com esse pensamento passivo. São filhos da casa, se comprometem, são fiéis, mas são passivos. Existe o filho parasita, que deseja crédito e nunca correção. Ou seja, eu estou aqui, eu me comprometo, eu faço tudo, até o momento em que a circuncisão tem que ser feita. Até o momento que tem que alguma coisa ser corrigida. Enquanto eu estou com ele, eu ganho crédito. Eu estou com esse meu pai, porque ele tem o crédito, é uma pessoa bem-sucedida, e eu estou com ele, aonde ele estiver eu vou estar, o nome dele vai ser o meu nome, mas quando houver correção, ele já descamba, já sai da presença. Existe o filho pródigo, é claro, que entra e sai do relacionamento livremente, né? Hoje você é meu pai, amanhã não é. Depois ele volta, pede desculpa, amanhã sai de novo. E existe o filho produtivo, que tem o coração de servo, que amam o pai, e por isso se submetem com tudo o que tem, estimando e valorizando esse pai, pelo que já fez e pelo que é. Isso fala de honra, gente, isso fala de submissão, isso fala de honra, fala de estimar mais do que a você mesmo. Isso fala de um relacionamento entre você, o seu líder e também o seu irmão. Então eu quero ver com você aqui algumas características, né? Eu quero que você abra lá comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Verso 1 e 7, nós comentamos aqui que existem os filhos dos profetas. 2 Reis, capítulo 1, até o verso 7. Capítulo 6, verso 1 até o verso 7. Vai dizer assim: disseram os discípulos dos profetas, em outras versões, os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei.
e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tocou. Então a primeira coisa que eu quero ver com você, não está nesse texto, está algo anterior. A primeira coisa é que os filhos que estão num relacionamento com um pai espiritual, eles sabem escolher relacionamentos certos. Eu quero que você comece a abrir um pouco o seu entendimento para você entender que eu não estou falando somente entre pais e filhos na fé. Esse relacionamento entre pais e filhos na fé, ele vem de um relacionamento entre você e Deus, entre você como filho e Deus como pai. Isso vai influenciar o seu relacionamento com o seu pai espiritual, com a sua família espiritual. Então, um filho, ele escolhe o relacionamento certo. No capítulo 5, Geazi foi pego por um espírito de ganância. Você sabe que Deus usou o profeta, né, e através da palavra profética, ele mandou que Naamã fosse ao rio, e que se lavasse, e Naamã queria pagar um preço para o profeta, dizer muito obrigado, e o profeta disse: não, que é isso, não é necessário, você não precisa fazer isso, mas o espírito de ganância pegou Geazi, e ele foi e recebeu aquele dinheiro para si, e escondeu. E aí o profeta, numa percepção profética, ele dá uma palavra para Geazi e diz: olha só, a lepra que estava nele agora vai para ti. E aqueles homens que estavam com o profeta não mais podiam ficar com aquele que não compartilhava da mesma mentalidade. Olha só como é que é importante nós entendermos isso. Como é que o caráter precisa ser provado. Como é que a mesma mentalidade precisa estar na unidade do corpo. Ou seja, nós precisamos estar juntos com a mesma mentalidade. No templo, quando o templo foi construído, o templo de Salomão, a Bíblia diz que todos eles estavam unânimes, ou seja, tinham um pensamento, estavam cantando a mesma coisa, declarando a mesma coisa, debaixo da mesma fé, debaixo do mesmo Senhor, e aí a glória de Deus se manifestou. Nós precisamos saber escolher os relacionamentos corretos. Nós precisamos nos afastar daquilo que nos separa da realidade espiritual, deixando de lado todo o peso, e muitas vezes as pessoas que nos cercam estão sendo esse peso, porque não estão conseguindo caminhar com a mesma mentalidade. Isso não quer dizer que você não precisa amar essa pessoa. A Bíblia diz que nós temos que amar, que a única dívida que nós temos com as pessoas, que nós devemos ter, é o amor. Você deve amar, você deve influenciar essas pessoas. Mas quando a Bíblia fala de caminhada e de relacionamento contínuo, ela fala de um relacionamento contínuo onde nós temos a mesma mentalidade. Por isso o caráter de Timóteo era provado. Os filhos dos profetas, eles preferem permanecer com o profeta do que seguir estrada com Geazi. E você vê que Geazi nem mais é citado aqui no texto, ele é deixado, porque ele pegou lepra, ele está impuro. E você sabe que aquele que está com lepra não pode se relacionar, não pode estar no arraial, não pode estar na comunidade, não pode estar no relacionamento com aqueles que são puros. A Bíblia fala que nós devemos ser puros, sede santos. A palavra santo é puro. Deus é puro e Ele só se relaciona com os puros. Por isso Ele teve de intervir e mandar Jesus para que nós pudéssemos ser purificados, santificados, para que Ele mais uma vez pudesse se relacionar conosco. Então, os filhos, eles sabem escolher relacionamentos certos. Efésios capítulo 5, verso 11 vai dizer assim: e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Condenai-as. Eu não me relaciono com gente que não tem a mesma mentalidade. E por relacionar, eu não estou dizendo para você que eu não sou bem educado, que eu não cumprimento,
Mas se me chama para fazer alguma atividade, eu prefiro não me relacionar. Porque você começa a andar. Lembra do Salmo 1? Você começa a andar. Quando você começa a andar, você começa a ouvir aquilo que a pessoa diz. E se você devota o seu coração para aquela pessoa, para aquela situação, você começa a dar crédito. E aí você para. Você para ouvir. Poxa, é mesmo, né? Aquilo que a pessoa está falando é realmente verdade. Aquilo que essa pessoa está falando, puxa, é mesmo, né? Aquele camarada sempre deu bolo em todo mundo, e aquele pastor, aquele discípulo, aquele outro filho. Puxa, de repente você já está sentado na roda dos escarnecedores. Não nos relacionamos com aqueles que não têm a mesma mentalidade. Somos luz, somos sal, estamos nesse mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Como é que nós salgamos a terra? Pelo nosso padrão de santidade. Não voltamos atrás, não comprometemos o nível de santidade de Deus, não comprometemos o padrão de amor e de verdade de Deus. Nós continuamos no relacionamento com Deus, escolhemos aquele a quem nós devemos ter a mesma mentalidade. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo. Nós escolhemos um relacionamento com Cristo. Número 2. Filhos habitam nesse relacionamento. Gente, a adoração é relacionamento. A adoração é resposta. Se nós estamos adorando a Deus, nós temos que ter um relacionamento com Deus. E 2 Reis capítulo 6, verso 1 vai dizer assim: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face. Ou seja, eles não estavam aqui e o pai estava lá do outro lado, na outra terra. Porque tem muita gente que se relaciona assim. Não, meu pai espiritual é o camarada que está lá do outro lado do continente. Como é que você vai ter relacionamento com uma pessoa dessa? Só porque ela manda uma palavra? Relacionamento é influência, tem que gastar um tempo. Você tem que gastar um tempo. Tudo bem que você pode estar à parte, mas você tem que conhecer aquela pessoa, você tem que ser treinado por aquela pessoa. Aquela pessoa tem que ter poder de influência na tua vida. Aquela pessoa tem que te dizer cara a cara, face a face, o que você tem que fazer, até que você seja treinado, até o momento que ele pode dizer, agora sim é o momento de nós nos separarmos. Mas as pessoas hoje escolhem os seus pais. As pessoas hoje escolhem o camarada que está na mídia, o pastor mais influente. E eles escolhem, não tem relacionamento. Não tem relacionamento íntimo. Não tem download de verdade. Nós habitamos nesse relacionamento que diz aqui que é face a face. E habitar significa permanecer, estabelecer-se em um lugar, ao ponto de casar. Essa palavra também significa casar, tornar-se um. Por isso eu digo para você, não faça parte de um ministério somente porque você tem um dom. Faça uma aliança com a visão e com o visionário. Faça uma aliança com a visão e com o visionário. Isso é muito importante. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 vai dizer ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Êxodo capítulo 23, verso 20 vai dizer, olha só, enviei para vocês o anjo. E o interessante é que a gente sempre classifica, não, o anjo é o anjo do Senhor, não diz o anjo do Senhor. Quando a Bíblia usa a expressão o anjo do Senhor, está falando da própria presença manifesta de Deus. Mas nessa passagem de Êxodo 23 não diz o anjo do Senhor, diz o anjo. Porque Moisés era o representante, era ele que estava trazendo a mensagem, era ele que estava trazendo a palavra. Então, respeitem o anjo e fiquem com o anjo, porque o anjo vai à frente de vocês, ele vai guiar vocês e vai levar vocês na terra onde vocês vão habitar. Então faça uma visão, faça uma aliança com a visão e com o visionário. Esse é o tipo de relacionamento que Ruth teve com Noemi. Ruth capítulo 1, verso 16 e 18 diz assim, respondeu porém Ruth, não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu.
e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar disso. Elias com Eliseu: meu filho, pode ficar aí. Não, não vou não. Não, fica aí que eu vou lá e depois volto. Não. 3 vezes ele foi testado. 3 vezes ele foi testado. E aonde é que ele estava quando o profeta subiu? Estava com ele. Se ele não tivesse ali naquele momento, ele não tinha recebido o mando e o cajado. Não tinha recebido a unção. É preciso habitar no relacionamento. E as pessoas hoje têm tantas... Deus investe, e o seu pastor muitas vezes investe em você, investe tempo em você, investe recursos, para de repente vir uma proposta melhor. No reino espiritual, o que nos governa não é o dinheiro, não são as propostas financeiras. O que você tem para ganhar no reino de Deus é muito mais valioso do que aquilo que o mundo pode te oferecer, o sistema desse mundo. E aí outras igrejas vão chegar e vão tentar comprar o seu passe. E se você tiver à venda, como aquele levita que estava à venda, você vai de casa em casa e você nunca vai fincar raízes. E você nunca vai prosperar. Porque você vai estar construindo o seu próprio reino, o seu próprio chamado, o seu próprio ministério. A melhor coisa para que você seja treinado é que você sirva uma visão. Aprenda a servir uma visão. Aprenda a servir um visionário, sabendo que você está servindo ao Senhor, numa casa onde Deus te plantou, num lugar, numa terra fértil, onde você sabe que você só vai sair dali se houver separação, se houver morte. Saiba disso. Ou se você for enviado, se você sentir no seu coração, assim como Paulo chegou para Timóteo: Timóteo, eu preciso de você aqui, meu filho, para fazer o trabalho de evangelista. Timóteo, como apóstolo, teve de fazer o trabalho de evangelista, porque o seu pai precisava que ele fizesse ali a obra. Número 2, então, habite nesse relacionamento, permaneça, estabeleça um lugar, uma casa, nesse seu relacionamento. Número 3, reconheça que o lugar está pequeno. 2 Reis, capítulo 6, verso 1, ainda vai dizer assim: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Isso é marca de crescimento, gente. A cama está muito pequena. A cama está muito pequena para os pés estão fora da cama. Por quê? Porque houve crescimento. A visão proporcionou crescimento espiritual para a igreja. Mas o visionário não pode fazer sozinho. O visionário da sua igreja não pode fazer sozinho. Você, como filho, foi dado como um presente para o seu pai, para que a visão de Deus, através daquele anjo, se expanda. E aí o reino de Deus se expanda. As necessidades começam a crescer, ou seja, eu começo a ter mais fome de Deus, aí as manifestações somente não são mais suficientes. As tradições não mais apelam aos nossos sentidos. Nós precisamos começar a fazer espaço para aqueles que ainda virão. E não estou falando só de espaço físico. Eu estou falando de um espaço espiritual, onde as pessoas nessa comunidade estão com tanta fome e têm sido nutridas, têm recebido nutrientes, suprimento espiritual, e a notícia começa a vazar. E começa a receber tanta gente que os filhos dizem: nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Isso tem que crescer. Isso tem que crescer. E Deus espera ver isso de nós, amados.
Deus espera ver essa fome, essa proatividade do corpo de Cristo. O corpo hoje caiu numa inércia, onde eles esperam que os pastores, os líderes façam tudo. Tudo o que você precisa daqui dos líderes é a visão. Visão. E o Espírito Santo vai te dar capacidade para você fazer essa visão ir à frente. O Espírito Santo vai te dar capacidade e vai capacitar as tuas mãos para que você faça a obra do ministério. Efésios capítulo 4. Os dons foram dados para treinamento. Para que você seja treinado, para que você possa fazer a obra do ministério. Número 3, reconheça que o lugar está pequeno. Número 4, filhos trabalham em time. Maravilhoso isso. Filhos trabalham em time. 2 Reis capítulo 6, verso 2. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos, veja só, vamos lá, nós, os filhos, vamos nos juntar e nós tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. O visionário, ele está ali para dar a direção, ele tem a visão, mas são os filhos que se reúnem e chegam para o visionário e falam, pai, nós temos aqui uma necessidade, mas nós não vamos te apresentar o problema. Deus já nos deu uma estratégia. Deus já nos deu um plano. E nós queremos submeter esse plano a você. Gente, a igreja, ela começa a crescer quando os filhos começam a produzir. Se a igreja começar a depender só dos líderes, dos poucos líderes que ela tem, a igreja cresce em passos miúdos. Mas quando as dezenas, as centenas, os milhares de filhos começam a ter ideias e estratégias espirituais e começam a submeter essas estratégias aos seus líderes, a igreja cresce a passo largo. E o inferno tem parado a igreja porque o inferno tem estabelecido uma mentalidade pobre e medíocre nos filhos de Deus, que tem parado a ação e a manifestação do reino de Deus através de nós. E nós nos reunimos para dizer que nós adoramos a Deus, mas nós não produzimos nada. A adoração nos incita a nós produzirmos, porque no nosso relacionamento com Deus, nós vemos como Deus trabalha. E Jesus disse isso, olha só, eu só posso fazer aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo, e o meu Pai trabalha até o dia de hoje, então eu também trabalho. O meu relacionamento com Deus me faz perceber que Deus trabalha, então eu trabalho. Eu crio estratégias, o Espírito Santo me dá estratégias. E nós então nos submetemos. Os filhos dos profetas dizem isso. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos. Nós temos que reconhecer que se quisermos fazer algo que é maior do que nós, então nós temos que aceitar que outras pessoas, até com as suas imperfeições, se juntem à visão que nos foi entregue. Ou seja, a visão que há para a igreja, que existe para a igreja, está acima das nossas indiferenças ou das nossas diferenças. A visão que nós temos engloba o povo de Deus. E o povo de Deus é perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. É perfeito porque o nosso espírito já foi aperfeiçoado. Mas os nossos sentimentos, a nossa mente, as informações que nós temos no nosso cérebro ainda são imperfeitas. E nós, através dessa dimensão, vemos em parte. Mas o que nós temos que entender é que existe uma visão que consolida e unifica todas as coisas. Nós não podemos apresentar um plano que vai somente me beneficiar. Nós temos que apresentar estratégias que vão fazer engrandecer o nome dEle. Então nós recebemos pessoas de todos os tipos. Mas nós nos relacionamos, como nós falamos no ponto primeiro, com aqueles que têm a mesma mentalidade. As pessoas que começam a não ter mais a mesma mentalidade, elas começam a se sentir pressionadas e começam a sentir um certo desconforto. Porque
a visão está sendo pregada e a estratégia está sendo dada. E nós nos juntamos com isso. E é essa junção com a visão, é essa junção, essa paixão que nós temos em ver as coisas de Deus estabelecendo, que é um marco de divisão entre aqueles que querem servir genuinamente, aqueles que querem permanecer no relacionamento e aqueles que querem sugar do relacionamento. Nós já vimos os filhos sanguessugas, parasitas. A paixão pelas coisas de Deus está acima da nossa imperfeição. Então o que vai nos unir? Mesmo sentimento, mesma mentalidade. Número 5, filhos reconhecem que para construir um lugar maior, eles precisam ir ao Jordão. E o Jordão, gente, é símbolo da palavra. Nós não podemos construir nada, visão nenhuma, estratégia nenhuma, se não for com base na palavra, se não for num relacionamento com a palavra. Como é que eu me relaciono com você? Pela palavra. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Através da verdade. A verdade é que nos une, a verdade é que nos liberta de nós mesmos. A verdade é que nos liberta da nossa própria opinião. A verdade é que nos liberta da nossa tradição humana. A verdade é que nos liberta do sarcasmo humano com relação aos irmãos. A verdade é que nos liberta da carne. Aqueles homens sabiam que eles só poderiam construir alguma coisa sólida se eles fossem ao Jordão, fonte de nutrientes, águas que sempre corriam. Águas que estavam correndo sempre, o Jordão, o símbolo da palavra. Para construirmos um lugar maior, nós, não apenas uma pessoa, não apenas um cavaleiro solitário, nós precisamos nos aproximar da palavra que tem vida. Por isso você precisa escolher em que relacionamento você está. Por isso você precisa escolher em que relacionamento você vai habitar. Por quê? Porque precisa haver vida. Não é qualquer rio. Eles foram específicos. Nós vamos ao Jordão. Não é qualquer palavra. Tem que ser a verdade. Número 6. Filhos reconhecem que são servos. 2 Reis, capítulo 3. Capítulo 6, verso 3. Disse-lhes um deles: digna de ir com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Mateus capítulo 20, verso 25 a 28, diz assim: Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre nós, sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. E a palavra servir aqui, sirva, é diaconos, ou seja, um ministro, um servo, alguém que serve mesas. Está preparado para ser garçom na casa de Deus? Está preparado para servir a mesa com pães da verdade? Com a palavra de vida, com um pão que desce do céu? Está preparado para servir a sua comunidade com vida? Está preparado para servir, para se colocar em posição menor, para que as outras pessoas recebam vida, e através dessa vida elas sejam transformadas? Filhos sabem que são servos, e que estão preparando um lugar, para que outras pessoas tenham vida, para que outras pessoas recebam vida, para que outras pessoas recebam nutrientes espirituais, para que eles possam ser impactados pela verdade e corram por esse mundo contando dessa verdade que achou a eles. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. E assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida
em resgate, em resgate, em resgate de muitos. O propósito da expansão é resgate de muitos, para que todos sejam feitos filhos de Deus. Para que todos entrem nesse relacionamento como filhos de Deus. Para que todos possam receber o benefício de poder chamar a Deus de Pai num relacionamento onde Ele começa todas as coisas, Ele termina todas as coisas, Ele nos capacita a continuar nesse chamado, Ele nos capacita a continuar na obra. Isso envolve a nossa vida de adoração. Nós sabermos quem nós somos em Cristo, somos filhos, e se somos filhos, somos servos. Josué era chamado discípulo de Moisés. Era chamado de ministro de Moisés. Jesus serviu os discípulos em João 13, lavou os pés deles. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Que ajude outros, que sirva outros, que ponha em si, assim como em Filipenses capítulo 2, a essência de servo. Olha só que maravilha, que Jesus Cristo, o Rei da Glória, 100% homem, 100% essência divina, 100% Deus, andando nessa terra, não comparou, ou não achou que ele pudesse andar nessa terra de nariz empinado, dizendo, eu sou Deus, todos me respeitem. Não, ele veio na essência de servo, apesar de ser Deus e homem. Ele não recebeu glória, ele não contou aos outros quem ele era. Ele deixou que o Espírito Santo fizesse isso. Ele deixou que o Espírito Santo fizesse isso com Pedro. Peraí, eu não te falei nada. Não foi nem carne nem sangue. Ninguém te falou nada, porque está todo mundo dizendo aí que eu sou profeta. Mas foi o meu Pai. Eu deixo o meu Pai me dar essa glória. Eu não busco, eu não digo. O meu Pai me dá essa glória. Porque eu abri mão dessa glória. Eu abri mão desse direito. Apesar de ter, porque a Bíblia diz que ele veio em forma de Deus. Sendo ele Deus, não usurpou e não quis ser tratado. É como se eu fosse o maior milionário do mundo, chegasse nessa terra, chegasse para você com calça rasgada, você nunca ia saber que eu era milionário. Por quê? Porque eu me apresento como homem. Mas isso não me isenta de ainda ter milhões na minha conta bancária. E você vai começar a ver na maneira que eu como. Não como de boca aberta, porque recebi um tratamento especial. A maneira com que eu me comporto é diferente dos outros. Espera aí, esse homem não pode ser um escravo. Esse homem não pode ser só natural. Tem alguma coisa diferente. A forma como ele fala é diferente. A forma como ele age é diferente. É porque ele era Deus. Em tudo aquilo que ele fazia. Mas dentro de um contexto chamado humanidade. Assim como Adão tinha a essência divina e veio como servo, foi criado como servo dos propósitos de Deus. Então filhos reconhecem que são servos, vamos correr para dar tempo. Filhos reconhecem que o machado era emprestado. 2 Reis capítulo 4, verso 5, o machado cai na água. Eles dizem, ai meu Senhor, o machado é emprestado. Machado é símbolo daquilo que faz o trabalho, daquilo que corta, da unção de Deus. Nós precisamos da unção. Nós precisamos dessa capacitação. Nós precisamos dessa unção que despedaça o jugo, que quebra todo o fardo. Nós precisamos dessa unção. E essa unção é de Deus. O dom é teu, mas a unção vem dele. A unção vem totalmente dele. Se você não estiver debaixo dos propósitos de Deus, a unção não vem. Você vai ministrar segundo a letra. A sua maturidade te faz entender que para você progredir, você precisa de ferramentas adequadas e de preparação para fazer a sua tarefa.
Mas essa capacitação, para que nós possamos usar esse treinamento, ou seja, existe um treinamento e uma capacitação. Essa capacitação para usarmos esse treinamento de forma precisa vem de Deus. Atos capítulo 1, mas recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, dunamis, força, habilidade. O dom é seu, mas o poder é de Deus. E continua sendo de Deus. Entenda isso. Filhos reconhecem que o machado é emprestado. E você não pode ficar fazendo qualquer coisa. Você não pode ficar fazendo qualquer coisa. Porque se você fizer qualquer coisa que der na sua telha, a unção sai. A unção sai. Porque Deus não investe naqueles que fazem qualquer coisa. Ele é fiel à sua própria palavra. Então, se você não estiver cumprindo a palavra de Deus, a unção volta. Volta para Deus. Porque é para cumprir os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus. 8. Filhos sabem se posicionar. 2 Reis, capítulo 6, verso 6. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Ou seja, apesar deles serem treinados, de serem maduros, de serem capacitados, eles sabiam que algumas coisas não estavam ao seu alcance. Talvez alguém já tivesse tido a ideia de ir lá dentro do Jordão para poder pegar o machado, mas estava muito fundo, estava além do alcance deles. A partir daquele momento, eles não podiam fazer mais nada. O que eles fazem? Eles pedem ajuda. Pedem ajuda. Tem coisas que você vai ter que fazer, tem coisas que você vai ter que depender do seu líder ou do seu irmão. Saiba pedir ajuda quando você está num relacionamento. Sabe, tem tantos casais na igreja que passam por dificuldade e eles esperam o momento mais crucial de quase entrar em separação para pedir ajuda. Bom, pelo menos eles pedem ajuda. Mas não poderiam pedir antes, quando viram que o machado afundou e que já não dava mais para pegar? Nós temos que ser sensíveis a saber que uma junta depende da outra. Você não está separado num relacionamento. Saiba acessar a graça, o dom do seu irmão, do seu líder, a graça de Deus através deles. Timóteo serviu com Paulo. Jesus aqui na terra dependeu do Espírito. Dependeu do Espírito. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9 a 11, diz assim: procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quem é esse? É Paulo, o apóstolo Paulo, pedindo ajuda. Sabendo que ele não podia fazer as coisas sozinho. Sabendo que ele dependia da graça de outras pessoas, que Lucas era útil, que Marcos era útil, que Timóteo era útil. Porque ele havia sido abandonado por Demas. E Tito já não estava mais com ele, porque já tinha sido enviado. Crescente também já tinha sido enviado. Nós precisamos chamar por ajuda quando nós perdemos o machado. Quando nós perdemos, nós não conseguimos mais alcançar com os nossos próprios braços as coisas que Deus nos chamou. Deus muitas vezes faz isso com você para que você saiba que você é dependente, que você não foi criado para ser independente. O ser humano tem muito disso, ele quer fazer as coisas de forma independente. Eu sei fazer, eu faço, e Deus vai te mostrar que você não é independente. Você está dentro de um contexto de uma comunidade, a comunidade dos santos. E no último ponto, filhos têm responsabilidade pessoal. Por quê? Porque o machado cai, o profeta faz o milagre,
Mas ele diz para eles: agora vocês tirem ele do mar, tirem ele do rio. Filhos têm responsabilidades pessoais. Vimos que precisamos ter iniciativa, que edificamos juntos, que devemos depender da graça uns dos outros, mas nós também devemos reconhecer que nós temos responsabilidade pessoal nesse projeto e nessa edificação. Você deve cuidar do seu próprio talento, você deve cuidar do seu próprio relacionamento com Deus, você deve cuidar da sua própria vida de busca, você deve cuidar da unção de Deus que está sobre a sua vida. Você não pode fazer nada sem Deus. E Deus não vai fazer nada sem você. Você não pode fazer nada sem Deus. E Deus, Ele não vai fazer nada sem você. Nós somos o agente para essa expansão. Nós que somos filhos, somos o agente da expansão do reino de Deus. Recapitulando os pontos para que você não esqueça. Número 1, filhos escolhem relacionamentos certos. Número 2, filhos habitam nesse relacionamento. Número 3, filhos reconhecem que o lugar está pequeno demais. Número 4, filhos trabalham em time, em equipe. Número 5, filhos reconhecem que para construir um lugar maior, precisam ir ao Jordão. Número 6, filhos reconhecem que são servos. Número 7, filhos reconhecem que o machado era emprestado. Número 8, filhos sabem se posicionar. E número 9, filhos têm responsabilidade pessoal. Medite nisso. Saiba em que posição você está. Saiba aonde você está nesse relacionamento. E comece a aplicar esses pontos. Nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá bom? Deus te abençoe.